Continuando a série sobre o Espírito Santo, estou falando sobre os dons espirituais, os dons de Deus, trazidos a nós, trazidos à igreja pelo Espírito Santo. E é uma maravilha falar dessas coisas. E muito mais maravilhoso ainda é experimentar estas coisas, é vivenciar aquilo que Deus nos deu como os dons para a igreja, para o cristão, para cada um de nós. Mas eu quero falar hoje sobre o terceiro grupo dos dons, dos chamados 9 dons espirituais. 3 que são dons do Espírito, 3 que são dons do Senhor Jesus Cristo, e esses 3 que queremos falar hoje são os dons de Deus, do próprio Deus. É o próprio Deus quem opera esses dons, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, onde está a relação desses dons, como disse em outra ocasião, que esses dons estão dispostos em numa plataforma de 3 grupos diferentes, e hoje vamos falar sobre os dons de operação de poder. Versículo 6 diz o seguinte: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. De forma que a operação de poder são 3 dons distintos que operam nesta área de operação de poder. Quais são esses dons? Os dons são os seguintes: o dom da fé, o dom de operação de maravilhas e os dons de curar. Aqui tem uma particularidade que nos dons de curar aparece no plural, como dons de curar, porque acredito que são muitas as formas de Deus se manifestar curando as pessoas, inclusive utilizando os outros dons que são dons espirituais, que são dons também do ministério, e Deus opera a cura. Este dom ele está muito ligado a alguns ministérios, como por exemplo o ministério do evangelista. Por quê? Do evangelista e do apóstolo. Porque esses 2 dons são dons de linha de frente, em que a pessoa, o apóstolo, ele é uma pessoa, é um ministro com maior autoridade, maior comissão de Deus para levar o evangelho e acreditar o evangelho em novas igrejas, fundar ali uma igreja e Deus operar através do ministério apostólico. E o ministério evangelístico, nós precisamos desbravar. O ministério evangelístico ou do evangelista é o ministério que é desbravador, é o ministério de linha de frente. E muitas vezes, para chegarmos em algum lugar, teremos que ter bastante problemas, enfrentamos grandes problemas, diversos problemas com resistências de demônios, resistência de cultura, resistência de povos, de gentes, e ali Deus abre caminho para o evangelho através da operação da cura divina. Nós podemos ver que a operação de maravilhas e a operação dos dons de curar, todos os dons operam conjuntamente e às vezes mais de um dom operam juntos. Como foi o caso, o dom de maravilhas, como foi o caso de Paulo quando chegou na ilha de Malta. Lá
ele foi picado por uma serpente enquanto colhia gravetos de lenha para acender a fogueira, porque estava muito frio. E ali ele pegou, enganado, pensando que era um graveto de pau, ele pegou uma serpente, e a serpente, muito venenosa, o picou. E ele então sacudiu a serpente no fogo e nada aconteceu. Os bárbaros imaginavam que ele ia cair morto, ou então ia inchar de repente e ele ia ficar muito grave. E nada disso aconteceu, Deus operando maravilhas. Isso abriu a porta para Paulo, naqueles dias que passou ali, depois do naufrágio, poder evangelizar aquele lugar. Então, os bárbaros que à primeira vista disseram que ele era um homem condenado pela lei, era um homem maldito, de repente viram que o veneno da serpente não lhe causou dano algum, como diz a palavra do Senhor em Marcos 16 e 15 a 20, e nós vemos aí os bárbaros mudaram de assunto, mudaram de pensamento na mesma hora e disseram: esse homem é um Deus. E então levaram ele na casa do pai de Públio, que era um sujeito popular na cidade, uma autoridade ali na vila, na ilha. E o pai de Públio estava doente, jazendo com muita febre, e Paulo chegou ali, orou por ele e Jesus curou. Nós vemos aí dons operando na vida das pessoas para abrirem caminho. Então, os dons de curar, eles operam especialmente nessas áreas de desbravação, de abrir caminho para o Evangelho, porque depois de uma cura milagrosa e miraculosa, muita gente crê em Jesus Cristo. E o dom da fé é quase que um comandante dos demais dons, porque nenhum dom opera sem a fé. Então é necessário a fé, o dom da fé, os dons de curar e o dom de operar maravilhas. Eu ouvi um testemunho de um missionário, de um pastor brasileiro que estava pregando na Argentina, e no meio do culto uma pessoa saiu no meio da multidão com as mãos na boca e gritando, berrando ali e falando sem que ninguém entendesse. O pregador parou da pregação e começou a fazer até um juízo, pensando que aquela pessoa estava sem juízo, tinha perdido a razão. Mas de repente alguém chegou da família daquele rapaz e disse: ele não tinha nenhum dente na sua boca, e de repente fluíram os dentes, eles vieram toda a dentadura perfeita, e ele, maravilhado com aquilo que estava acontecendo, saiu de boca aberta e foi mostrar para o pregador operação de maravilhas. Aquele foi o caminho que Deus achou ali para naquela noite fazer uma colheita de almas. Os dons são dados aos que creem, os dons operam nos que creem, os dons são maravilhas de Deus concedido aos homens. Em certo lugar, Paulo chegou e ali operou alguma coisa, curou um homem, um paralítico, e quando viram aquele homem curado, os homens daquele lugar correram para trazer sacrifício e oferecerem sacrifício aos deuses dele, pensando que era, e logo colocaram ali os nomes dos dois apóstolos, dois discípulos do Senhor Jesus, nomes dos seus deuses. E nós vemos também em algum momento alguém glorificando a Deus e dizendo: graças porque deu tais poderes aos homens. Efésios capítulo 4, versículo
7 em diante diz que Deus, subindo ao alto, levou ao cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus deu dons aos homens. Isso são maravilhas que Deus faz. Nós estamos trazendo em cada um vídeo, trazendo uma reflexão, trazendo uma síntese desses dons em cada vídeo, e nós pedimos que você se inscreva no canal, você dê o like e também acione o sininho para ser notificado quando postarmos um novo vídeo. Amanhã estaremos postando esse vídeo aqui. Aliás, esse vídeo está sendo gravado hoje, amanhã será postado e você poderá receber. É isso que nós desejamos a você, desejamos que a graça de Deus lhe assista, e se você é um cristão, ore por nós, ore por esse ministério, ore para que esse canal cresça e possa levar a boa palavra de Deus a muitas pessoas. Estamos precisando. Há muitos pregadores, há muita gente pregando por aí afora, mas estamos precisando da palavra de Deus, pode crer nisso. Nós abraçamos você, agradecemos a sua atenção e pedimos que volte no próximo vídeo. Deus abençoe você, a sua família e as suas atividades.